Olá, queridos, a paz, tudo bem com vocês? Eu quero lhe dar as boas-vindas para esse poderoso culto de celebração. Deixa eu dar uma dica para você: aproveita que o culto ainda está no começo, no início, pega o link, manda para o máximo de pessoas que você puder e vamos juntos abençoar vidas. Fique até o final conosco, Deus tem uma palavra poderosa para você e para toda a sua casa. Deus abençoe, bom culto, paz. Não me
Glória a Deus, queridos. Estamos de volta. Eu quero reafirmar, que é muito bom estar com você aqui. Que bom que você está conectado ao nosso canal. Você está sendo muito abençoado. Fique até o final, porque Deus ainda vai falar muito com você através desse culto. E agora chegou o momento onde nós entregamos ao Senhor, onde nós consagramos as nossas finanças ao Senhor através do investimento na obra de Deus. E como eu invisto na obra de Deus? Eu invisto com o meu tempo, eu invisto com o meu serviço, mas eu também invisto com os meus recursos financeiros. E eu faço isso através da fidelidade
nos dízimos e nas ofertas e na espontaneidade daquela oferta generosa de gratidão ao Senhor. Por que eu estou falando isso, querido? Você que está conosco já há algum tempo, você que está chegando agora, todo ano, chegando o mês de dezembro, nós ministramos uma oferta especial. Oferta essa que nós chamamos de oferta de gratidão. É uma oferta substancial, onde você vai expressar o quanto você é grato ao Senhor e vai colocar a semente, vai transferir, fazer um pix da sua semente, também proporcional àquilo que você deseja colher no ano de 2022. Então, queridos, existe o dízimo, existe a sua oferta habitual, mas eu estou falando com você agora também dessa oferta de gratidão. E nós temos falado nesses dias, eu falei inclusive no culto anterior, eu comecei uma minissérie sobre gratidão. E no culto anterior nós falamos da importância de termos um coração grato. Fala para quem está com você, ou se você está sozinho, fala para você mesmo, tenha um coração grato. A palavra de Deus diz no livro de Salmos, no capítulo 136, no verso 1, o salmista diz assim: deem graças ao Senhor, porque Ele é bom. O seu amor leal dura para sempre. Amém, queridos? E aí eu fui buscar para poder informar a você o significado da palavra gratidão. É o reconhecimento de uma pessoa por alguém que lhe prestou um benefício, um auxílio, um favor, agradecimento. É uma qualidade de quem é grato. Então, ou seja, se eu tenho um coração grato, eu vou expressar a minha gratidão. E uma pessoa grata, ela reconhece a necessidade de fazer isso, de expressar a gratidão, de honrar, de valorizar, de investir aquele que tem feito tantas coisas por nós, através da soberania dele e usando também esse ministério local que você congrega, que você é pastoreado e é alimentado. E o salmista fala no capítulo 126, no verso 6, sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Amém? Então nós vimos nessa reflexão a importância de termos um coração grato. E hoje eu quero falar com você algumas características de um coração grato. E a primeira delas, um coração grato, ele lembra-se dos feitos do Senhor. 1 Crônicas, capítulo 16, verso 12, diz assim: lembre-se das maravilhas que ele fez, dos seus prodígios e das ordenanças que pronunciou. Um coração agradecido, ele não sofre de amnésia. Ele não esquece todas as experiências, todos os milagres, todos os feitos do Senhor. E por isso, ele guarda em seu coração todos esses benefícios. Então, a primeira característica de um coração grato é lembrar dos feitos do Senhor. A segunda característica de um coração grato, ele alegra-se no Senhor, apesar das circunstâncias. Ele alegra-se no Senhor, apesar das circunstâncias. Ainda no primeiro livro de Crônicas, no capítulo 16, verso 10, diz assim: glorie-se no seu santo nome, alegre-se os corações dos que buscam ao Senhor. Amém, queridos? Davi, ele tinha um coração grato. Então, ele se alegrava com a presença do Senhor, apesar das lutas e dos problemas que ele enfrentava. Então, querido, independente das suas lutas, independente das circunstâncias, eu tenho falado que o cenário econômico não está favorável, mas nós não estamos conectados a isso, nós estamos conectados aos céus, e os céus não estão
em crise. Então, um coração grato, ele alegra-se, ele exulta no Senhor, independente das circunstâncias. E a terceira característica de um coração grato, ele entende a necessidade de semear generosamente. Então, a terceira característica de um coração grato, ele entende a necessidade de semear generosamente. O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Corinto, no capítulo 9, verso 6, ele diz assim: lembre-se, aquele que semeia pouco, também colherá pouco. E aquele que semeia com fartura, também colherá fartamente. Amém, queridos? Ou seja, à medida que semeamos com generosidade, Deus, além de cuidar de cada detalhe das nossas vidas, Ele mesmo se compromete em suprir as sementes. Porque o mesmo apóstolo Paulo, nesse mesmo capítulo, agora no verso 10, ele diz assim: aquele que supre a semente ao que semeia, e o pão ao que come, também lhe suprirá e aumentará a semente, e fará crescer os frutos da sua justiça. Então é o nosso Deus que nos fornece as sementes, é o nosso Deus que fornece o nosso sustento, é o nosso Deus que fornece todos os recursos necessários para que possamos viver. Então, querido, não nos faltam motivos para agradecer ao Senhor, para expressar a nossa gratidão a Deus. Então, independente das lutas, nós precisamos nos alegrar em Deus. Independente das dificuldades, nós precisamos lembrar dos feitos do Senhor. E independente do cenário, nós precisamos entender a necessidade de semear generosamente. E agora você pode, então, fazer um Pix, que vai aparecer na sua tela, a chave do nosso Pix, os dados da nossa conta bancária, e você pode fazer uma transferência agora mesmo, fazer um Pix agora mesmo, do seu dízimo, da sua oferta habitual, mas eu quero encorajar você a separar também uma oferta de gratidão ao Senhor, que você pode estar devolvendo agora ou devolvendo até o final do mês, mas não deixe de plantar, não deixe de semear, para que a sua colheita seja farta e abundante no ano de 2022. Então vamos orar juntos. Pai, muito obrigado por esse tempo tão especial que o Senhor nos dá, que o Senhor preparou para nós. Um tempo de semeadura, um tempo de expressar gratidão, um tempo de se alegrar, de lembrar dos teus feitos, independente das circunstâncias. Obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Obrigado por todos os recursos. Nós queremos agradecer e nós queremos projetar também uma colheita abundante para o ano de 2022. Abençoa o teu povo, ó Deus, e ministra em cada coração o valor dessa semente de gratidão. Nós já te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode dizer glória a Deus comigo, você pode dizer graças a Deus. Então usa o nosso Pix. Deus te abençoe e uma boa semeadura. Olá, tudo bem com vocês? Fiquem ligados agora nas nossas informações, porque está começando agora o nosso Paz News.
Os Life Groups, que são as células nos lares, acontecem durante a semana presencialmente e, em alguns casos, online. Se você ainda não faz parte, se você ainda não nos conhece, venha conhecer e traga um convidado. Todos os domingos, às 9 horas da manhã, na nossa igreja local, acontece o TADEL, momento de alinhamento, aprendizado e capacitação. Não deixe de participar você também. Todas as sextas-feiras, às 20 horas, através do nosso canal do YouTube, você recebe uma palavra abençoada. É o nosso culto da vitória. Não deixe de assistir, curtir e compartilhar. Durante a semana, nas reuniões das mulheres guerreiras, há um momento de muito clamor e oração pelas famílias. Não deixe de participar. Bem dizer tudo ao seu vizinho. Ser generoso. Tem coisas maiores que Deus tem. Say, Lord, use me. What can I take? Sem crer na ressurreição de Jesus. Você tem coragem, você tem identidade, tem destino. E essas foram as nossas informações semanais. O Paz News fica por aqui, mas não deixem de ficar conectado conosco nas nossas redes sociais. Até mais! Amém, queridos. Glória a Deus. Agora que você já louvou ao Senhor, você já investiu no reino de Deus, deixa eu só reforçar aqui um aviso. Caso você não tenha tido a oportunidade, de dar a sua semente de gratidão hoje, a sua oferta de gratidão, você pode fazer também nos próximos dias, até o dia 31 de dezembro, você vai poder fazer isso. E outro aviso importante é que no próximo domingo, dia 26, será o nosso culto especial de Natal, 10 horas da manhã e às 17h30. Então vamos juntos convidar pessoas para estar aqui aprendendo, ouvindo sobre o verdadeiro sentido do Natal. Amém, queridos? Então vamos à administração de hoje. Eu vou dar continuidade a uma série de mensagens que eu iniciei, que tem como tema Prossigo para o Alvo. E hoje eu vou estar ministrando a segunda mensagem dessa série. Então repete comigo o nome da série: Prossigo para o Alvo. O apóstolo Paulo, ele fala, na sua carta aos Filipenses, no capítulo 3, versos 13 e 14, ele diz assim: Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo
para o alvo. Fala comigo, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Então, queridos, o apóstolo Paulo ele deixa muito claro que existe um alvo, que existe uma meta, que é ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. E ele mesmo diz que ainda não alcançou, que ele precisava permanecer caminhando, permanecer prosseguindo, a fim de alcançar esse alvo. Então, queridos, baseado nesse texto, o título da nossa primeira mensagem, eu vou fazer um resumo, só para você entender o que eu quero passar, o que eu quero ensinar, instruir, através dessa série de mensagens. O título da primeira foi Iniciando na Caminhada. Nós falamos sobre isso, falamos sobre o início dessa caminhada rumo ao alvo. E vimos que nessa caminhada existe um processo, porque se eu estou no ponto A e eu quero chegar no ponto B, eu vou precisar percorrer um caminho. E nesse caminho haverão processos, haverão etapas que eu vou precisar vencer. Então, a primeira coisa que nós vimos na primeira mensagem, que existe um processo. Eu preciso entender isso. Eu preciso entender que a minha perseverança, a minha determinação serão assim cruciais para que eu consiga alcançar o alvo. O segundo ponto que nós vimos ainda nessa mensagem foi a necessidade de vencer os conflitos da mente. Porque, queridos, quando nós iniciamos uma caminhada, quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, vem à nossa mente muitos conflitos, muitas crises, e aí nós precisamos vencer cada uma delas. Mesmo você que já entregou a sua vida para Jesus há algum tempo, existem conflitos na mente que nós precisamos vencer. E nessa mensagem, que inclusive está lá no nosso canal, nós explicamos, nós direcionamos como vencer esses conflitos na mente. E o terceiro ponto dessa mensagem, iniciando na caminhada, nós vimos a necessidade de deixar para trás tudo que não agrega mais em nossas vidas. Deixar para trás os velhos hábitos, as velhas manias que fazem parte da velha criatura. Porque Paulo, escrevendo aos Coríntios, na sua segunda carta, 2 Coríntios 5,17, ele diz que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Amém, queridos? Então, a primeira mensagem dessa série foi iniciando na caminhada. Vence, então, os conflitos da mente, entenda que existe um processo e deixe para trás tudo que não agrega mais na sua nova vida em Cristo. E hoje, queridos, a segunda mensagem dessa série, que eu estou intitulando como Integrando-se ao Corpo. Fala comigo assim, integrando-se ao corpo. Queridos, esse momento da caminhada é um momento muito crucial. Eu deixo a velha criatura, eu deixo os velhos hábitos e eu preciso me integrar ao corpo. Eu preciso me integrar à nova família. E nós vamos ver nessa mensagem chaves poderosas para que você consiga se integrar ao corpo e você que já está integrado, para que você permaneça integrado a esse corpo. Eu quero ler com você um texto que o apóstolo Paulo ele faz essa fantástica analogia, que está ali na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 12, a partir do verso 12. Diz assim, então, a palavra de Deus. Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só corpo
todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um único Espírito. O corpo não é composto de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser, por que não sou mão, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. E se o ouvido disser, por que não sou olho, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se todo o corpo fosse um olho, onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispôs cada um dos membros do corpo segundo a sua vontade, ou seja, a vontade de Deus. Preste atenção, querido, vamos parar aqui um pouquinho. É importante entender que a vontade de Deus, ela precisa prevalecer no funcionamento do corpo. E você vai entender, se você não sabe ainda, você vai entender que corpo é esse. Porque, na verdade, o apóstolo Paulo está fazendo essa fantástica analogia do corpo humano a fim de facilitar a compreensão do funcionamento do corpo de Cristo. E o texto segue: se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, há muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você. Nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis. E os membros que pensamos serem menos honrosos, tratamos com especial honra. E os membros que em nós são indecorosos, são tratados com decoro especial. Enquanto os que em nós são decorosos, não precisam ser tratados de maneira especial. Mas Deus estruturou o corpo, dando maior honra aos membros que dela tinham falta, a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Quando o membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando o membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ora, vocês são o corpo de Cristo. Cada um de vocês, individualmente, é membro desse corpo. Amém, queridos? É muito lindo esse texto. O apóstolo Paulo, no início desse capítulo, do capítulo 12, ele começa a descrever e ele começa a explicar acerca dos dons espirituais. E ele menciona os dons espirituais e ele enfatiza que é Deus quem concede os dons e que cada um vai ter um dom específico. Existem pessoas que têm mais de um dom, existem pessoas que têm apenas um dom, mas que juntos precisam convergir para a edificação e crescimento do corpo. E aí, na segunda parte desse texto, para facilitar a compreensão, Paulo ele faz analogia com o corpo humano. Isso é incrível, querido. Ele começa a explicar, ele começa a usar, a mencionar os membros do corpo humano para fazer analogia com o funcionamento do corpo de Cristo, que é a igreja. À medida que eu entendo a minha função no corpo de Cristo, à medida que eu exerço a minha função no corpo de Cristo, à medida que o Tiago entende a função dele no corpo de Cristo e exerce a função dele, à medida que o Alex entende a função dele e exerce a função dele, percebe? São pessoas diferentes, são membros diferentes, mas mesmo assim, com o seu serviço, com a sua prontidão, com o seu jeito, com a sua voluntariedade,
são igualmente úteis para o funcionamento desse corpo. E aí Paulo fala, o pé, ele precisa do restante do corpo. Porque se o pé não estiver conectado ao corpo, ele vai morrer. Ele sozinho não vai existir. Então Paulo começa a falar sobre isso. Paulo começa a explicar sobre isso. Então, querido, é necessário entender. A primeira coisa que precisamos entender: o corpo de Cristo é a igreja. E quem é a igreja? Nós somos a igreja. Você é a igreja. Amém? Você é membro de um corpo. E você trabalha e funciona em função desse corpo. Então a igreja é o corpo de Cristo, a sua noiva amada. Jesus, que é a cabeça deste corpo glorioso, deixou para os seus filhos a importante missão de fazer a sua obra, anunciando o reino dos céus. O corpo de Cristo é formado de muitas pessoas, como eu mencionei, com dons diferentes, pensamentos diferentes, gostos diferentes, porém, tem em comum um coração transformado pelo poder de Jesus. Tiago, por exemplo, ele é vascaíno. Eu vou orar por ele. Eu sou flamenguista. Nós temos gostos diferentes, talvez você seja fluminense. Mas isso não vai interferir no nosso objetivo comum, porque nós temos um coração transformado. Amém, Tiago? Nós temos um coração que foi alcançado pela graça de Deus. Então, embora as nossas diferenças, nós militamos, nós trabalhamos, nós investimos os nossos esforços para uma causa comum, que é a expansão do reino de Deus através da nossa igreja local. Amém, queridos? É como um casamento. Talvez você está me ouvindo, conectado ao canal, você é casado. Pensa comigo, o seu cônjuge, de uma família diferente, uma educação diferente, gostos diferentes, e aí você casa com essa pessoa. Nós somos diferentes, mas temos o mesmo objetivo quanto casal, que é fazer o outro feliz. Não é essa a máxima do casamento? Eu não caso para ser feliz, eu não casei para ser feliz, eu casei para fazer a Rosana feliz. E à medida que ela pensa da mesma forma, independente das nossas diferenças, os dois serão felizes. Ou seja, a nossa diferença, os nossos gostos, eles não podem interferir no propósito de cumprirmos a missão como igreja. Amém, queridos? As várias partes desse corpo constituem a igreja, que é a esperança e a luz para um mundo que está perdido. A igreja, querido, ela é a multiforma e sabedoria de Deus. E a igreja precisa fazer o seu papel. E à medida que nós entendemos a coletividade, à medida que nós entendemos o quanto precisamos uns dos outros, nós vamos avançar, nós vamos continuar prosseguindo para o alvo. Por isso eu quero continuar falando sobre a necessidade de integrar-se a esse corpo, de integrar-se à igreja. E a primeira chave que eu quero compartilhar é trazer essa revelação, querido, que você faz parte desse corpo, você faz parte dessa igreja, você faz parte da igreja do Senhor Jesus, e você escolheu essa igreja, a Paz Church de São Gonçalo, para congregar. Você faz parte dessa família. Hoje você já não é mais um membro independente, você é um membro que está conectado a um corpo, que é a igreja. E junto conosco você forma a igreja do Senhor Jesus. Paulo vai dizer no capítulo 12, que nós lemos no verso 12, ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, fala comigo, e todos,
Fala de novo, todos. Fala a terceira vez para confirmar, todos. Todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Ou seja, Paulo não diz que alguns membros, Paulo fala que todos os membros. Então, querido, você não vai aceitar aquela seta do inimigo na sua mente, dizendo que você não é aceito, dizendo que você não consegue se integrar, dizendo que você não consegue criar novos relacionamentos. Isso está tudo desconstruído na autoridade do nome de Jesus, porque você faz parte desse corpo, você faz parte dessa família. Paulo, escrevendo aos Efésios, capítulo 2, verso 19, ele diz: portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Aleluia! Você hoje tem uma família. Talvez, ao se converter, algumas pessoas até viraram as costas para você. Mas você vai permanecer firme, porque você ganhou uma nova família. Você vai fazer novas amizades. E essas amizades que hoje talvez estejam virando as costas para você, um dia virão até você e vai pedir para que você ore por elas. Porque elas verão o poder de Deus na sua vida, porque você faz parte do corpo de Cristo. Você faz parte da igreja. E uma vez que entendemos essa revelação, que somos o corpo de Cristo, a igreja gloriosa, a noiva amada e família de Deus, nós precisamos considerar a necessidade de integrar-se a esse corpo, a fim de contribuir para o desenvolvimento do corpo, porque embora sendo muitos, todos nós somos importantes. Amém, queridos? Embora sendo muitos, todos nós somos importantes. É como um time de futebol. Eu gosto de fazer também essas analogias com o time de futebol, porque facilita a nossa compreensão. Um elenco de um time de futebol, ele tem cerca de 25 a 30 jogadores, não é isso, Tiago? Uma média. Tiago trabalha com isso, trabalha com futebol. Tem cerca de 25 a 30 jogadores. Quando ganha-se um título, só os 11 recebem a medalha ou todo o grupo recebe medalha? Todo o grupo recebe medalha. Porque, querido, é um grupo, é um time, todos são importantes, mesmo aqueles que estavam no banco de reserva, mesmo aqueles que não participaram ativamente do jogo, mas eles fazem parte de um grupo e são importantes tão quanto aqueles que entraram em campo. No corpo de Cristo, na igreja, o funcionamento é o mesmo. Para que tudo isso aqui funcione, o membro do corpo que fica lá no estacionamento, que fica lá no banheiro, ele está trabalhando para o funcionamento desse corpo. Então, ou seja, ele é tão quanto importante do que eu que estou ministrando a palavra. Porque ele está ministrando de uma outra forma, através do seu serviço. Então, é necessário eu considerar esses princípios a fim de desejar me integrar a esse corpo. Eu quero fazer parte dessa família. Eu quero ser um membro ativo dessa família. Eu quero dar frutos, eu quero contribuir para que esse corpo desenvolva. E na nossa estrutura local, querido, eu quero falar com você alguns passos de integração ao corpo de Cristo. Alguns passos de integração à igreja local, a Paz Church São Gonçalo. Se você que está me ouvindo, ainda, eu digo ainda, porque eu profetizo sobre a sua vida, ainda não congrega conosco, saiba que tem um lugar para você aqui. Saiba que aquilo que você tem, os seus dons, os seus talentos, você pode contribuir muito aqui conosco.
Então, rapidamente, eu quero ver alguns passos com você. Primeiro, eu preciso frequentar os cultos de celebração, eu preciso fazer parte de um life group, eu preciso entender a necessidade de passar pelo batismo nas águas. Eu preciso ser um dizimista, um ofertante, eu preciso desejar fazer um encontro com Deus. Frequentar a classe Nova Criatura, fazer o acompanhamento inicial, ser discipulado e ser um membro ativo de um ministério. Depois você pode ouvir com calma essa mensagem, anotar isso tudo e ver o que eu preciso fazer ainda nesse processo de integração. Porque eu quero somar a esse corpo. Eu faço parte dessa família, é minha nova casa. E eu quero contribuir para que a minha casa desenvolva, para que a minha igreja cresça, para que mais pessoas possam ser alcançadas. E assim como eu fui recebida a essa família, eu também quero receber outras pessoas. Aleluia! E Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 4, verso 16, ele diz assim: dele todo o corpo, dele quem? Jesus. Dele todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas. E aí eu acrescentei aqui, queridos, isso aqui não está na Bíblia, mas eu entendi, eu quero aplicar com você, essas juntas é a estrutura para que você se integre, para que você se ajuste. Então, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresça e edifica-se a si mesmo em amor. Preste atenção nessa revelação, querido. À medida em que cada parte realiza a sua função. Aqui está a chave, querido. O corpo ele vai crescer à medida que cada membro realiza a sua função. Amém? Eu declaro isso sobre a sua vida. Você é importante para Deus e também é importante para nós. A segunda chave que eu quero compartilhar com você nesse processo de integração ao corpo, e aí você já entendeu como fazer isso. Então, como o corpo de Cristo, nós somos chamados para crescer. Fala comigo assim: como o corpo de Cristo, eu sou chamado para crescer. Efésios 4,15, Paulo escreve assim: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça. Quem é o cabeça do corpo? Cristo é o cabeça do corpo. Então, ou seja, cresçamos em tudo em Jesus, porque Ele é o cabeça. Então, como corpo, eu e você, nós somos chamados para crescer. E todo o crescimento, ele passa por um processo. É isso que nós precisamos entender. Porque muitas pessoas entregam a sua vida para Jesus, muitas pessoas se convertem, muitas pessoas iniciam esse processo de integração, mas não perseveram nesse processo. Não entendem essa necessidade de que para crescer existe um processo. E aí eu trago novamente a analogia do corpo humano, nós estamos caminhando paralelo. Quando você era criança e você estava se tornando adolescente, pelo menos aconteceu aqui assim comigo, nós sentimos umas dores no corpo. E aí, a minha mãe falou isso comigo, não sei se a sua mãe falou isso com você, e eu falei isso para o Guto, que é o nosso filho, que é a dor do crescimento. Já ouviu isso? É a dor do crescimento. Você está crescendo, você está desenvolvendo, você está esticando, e isso dói, meu irmão. Crescer dói. Crescer dói, mas é importante crescer. Eu não posso permanecer o tempo todo como nanico espiritual. Eu preciso crescer, eu preciso desenvolver, porque eu sou corpo de Cristo e todo o corpo foi chamado para crescer naquele que é o cabeça. Paulo, ele vai falar com a gente aqui, 1 Coríntios 13:11, que é conhecido como o capítulo do amor. E esse versículo, ele resume, ele sintetiza
essa metanoia, essa mudança, esse desenvolvimento ao crescimento. Preste atenção. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Menino tem as coisas de menino. Menino tem os comportamentos de menino. Menino tem as levadices, não sei se o termo é esse, de menino. Mas olha o que ele fala. Quando me tornei homem, preste atenção, querido. Quando me tornei homem, quando eu cresci, quando eu amadureci, quando eu comecei a entender o propósito, entender por que eu estava nesse mundo, eu deixei para trás as coisas de menino. Todo o processo, ele vai passar pelo deixar para trás. O primeiro passo que precisamos dar nesse processo é abandonar as coisas de menino. Amém, queridos? Você que está me ouvindo, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Você ainda usa fralda? Eu penso que não. Porque a fralda, tirando alguns casos mais específicos, mas a fralda é para o bebê usar. É para o neném usar. Não é mais para alguém como eu usar fralda. Amém? Você está entendendo? As minhas atitudes, elas não podem serem mais atitude de menino. Porque eu me converti. Eu estou vivendo um dia de cada vez. Lembra? Eu estou prosseguindo para o alvo. E eu preciso abandonar as coisas de menino. Porque eu estou crescendo. Eu fui chamado para crescer. E à medida que eu cresço, eu abandono as coisas de menino. Esse é o processo. À medida que eu cresço, eu me comporto como um homem de Deus. Eu me comporto como uma mulher de Deus. Eu me comporto como um filho melhor, como um pai melhor, como um marido melhor, como uma esposa melhor. Eu preciso crescer em todas as áreas da minha vida. Porque aonde Jesus chega, há transformação. Aonde Jesus entra, milagres acontecem. Então, querido, eu quero te dar agora uma oportunidade. Se você ainda não entregou sua vida para Jesus, está apanhando da vida, está tomando na cabeça, tendo dificuldades de abandonar as coisas de menino, de romper, de crescer, de vencer na vida, faz essa experiência. Entrega a sua vida para Jesus. Decida prosseguir para o alvo. Abandone as coisas de menino, Ele vai te capacitar para isso. E junto com a sua nova família, você vai perseverar e vai conseguir. E você vai ver como tudo vai se fazer novo na sua vida. Amém, queridos? Preste atenção nessa frase. Eu só cresço quando abandono as coisas de menino. Fala para quem está com você, ou fala para você mesmo. Eu só cresço quando eu abandono as coisas de menino. Amém, queridos? Senão eu vou só inchar, eu não vou crescer. Eu vou só engordar no bom sentido, mas eu não vou amadurecer espiritualmente, eu não vou crescer na vida, eu não vou me tornar um homem melhor, uma mulher melhor, se eu não abandonar as coisas de menino. Percebe? Então eu preciso prosseguir para o alvo, como Paulo fala, a fim de alcançar, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Então eu entendo que eu faço parte do corpo de Cristo. E uma vez que eu faço parte do corpo de Cristo, eu sou chamado para crescer. E se eu sou chamado para crescer, eu preciso abandonar as coisas de menino. Terceira e última chave. É um processo, querido. Um corpo maduro, ele vive a plenitude do seu propósito. Vou repetir. Um corpo maduro, ele vive a plenitude do seu propósito. Uma igreja madura, ela vive a plenitude do seu propósito. E qual é a plenitude do propósito da igreja? Qual é o ápice do propósito da igreja?
Jesus fala em Mateus 28, de 18 a 20. Eu quero ler com você. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Preste atenção, olha a plenitude do propósito, olha o ápice do propósito. Portanto, fala comigo, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. E aí o próprio Jesus fala: e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Aleluia! Nós não estamos sozinhos para vivermos a plenitude do propósito. Mas eu só vou viver a plenitude do propósito quando eu entender que eu faço parte do propósito, que eu faço parte desse corpo, que eu fui chamado para crescer, que eu preciso abandonar as coisas de menino para que eu possa viver o propósito. E o propósito, ele consiste em cumprir a grande comissão que Jesus, ele se aproxima dos seus discípulos, do primeiro corpo, da primeira igreja, e ele delega a principal missão: fazer discípulos e cuidar bem de cada um deles. Amém, queridos? Eu quero que você entenda que essa mesma missão, ela também está delegada para a Paz Church São Gonçalo. Ou seja, ela está delegada para mim e ela está delegada para você. Fazer discípulos e cuidar bem de cada um deles. Esse é o propósito maior da igreja. Então, um corpo maduro, ele vai viver a plenitude desse propósito. A plenitude do propósito da igreja consiste nisso, no cumprimento da grande comissão. Fazer discípulos e cuidar bem de cada um deles. Amém? Percebe que existe um chamado, existe um processo e existe um propósito desse processo. Eu inicio a minha caminhada para o alvo, trazendo lá da primeira mensagem. Eu inicio a minha caminhada para o alvo. Eu venço os conflitos na minha mente. Eu passo a entender que faço parte de um corpo, faço parte do corpo de Cristo, faço parte de uma igreja local. E como membro desse corpo eu sou importante e fui chamado para crescer. E uma vez maduro, eu vivo a plenitude do propósito. Amém? Efésios 4:4 diz: há um só corpo e um só espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só, a esperança que está em Jesus. Aquele que vai estar conosco até o fim dos tempos. Amém, queridos? Por isso que é importante eu entender, é importante você entender que é necessário integrar-se ao corpo. É necessário fazer parte de forma ativa do funcionamento desse corpo, para que eu possa crescer e viver a plenitude do propósito. Concluído então, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando, fala comigo, avançando para as que estão adiante, eu prossigo para o alvo. Como igreja, nós precisamos entender que existe uma longa caminhada e não tem mais tempo para procrastinação. Ao contrário, nós precisamos avançar. Então fala para quem está com você ou fala para você mesmo, avance, prossiga para o alvo. Vamos continuar. Eu tenho certeza que Deus tem algo muito grande para fazer nas nossas vidas, na nossa casa, na nossa família, na nossa igreja e através de nós. E você faz parte de tudo isso. Amém, queridos? E se você ainda não faz, você pode tomar essa decisão hoje mesmo, entregando a sua vida para Jesus, entrando em contato com esse número. Vai ser um prazer enorme conhecer você, orar por você,
aprender com você e prosseguir para o alvo junto com você. Amém? Pai, muito obrigado por essa palavra, Deus, que nos traz revelações profundas. Obrigado, ó Deus, porque a Tua palavra ela é riquíssima de princípios. Obrigado porque, apesar de nós, o Senhor nos escolheu para fazer parte desse grande projeto, que é a expansão do Teu reino aqui na terra, através da nossa igreja local. Deus, eu quero orar por cada membro desse corpo, aqueles que estão conectados, aqueles que fazem parte dessa família. Senhor, em nome de Jesus, eu oro também por aqueles que farão parte dessa família. Eu já profetizo sobre a sua vida, querido, sobre a sua casa, sobre os seus familiares que ainda não entenderam essa revelação. Eu declaro em nome de Jesus, transformação na mente. Em nome de Jesus, Pai. Ajuda-nos a continuarmos prosseguindo para o alvo. Ajuda-nos a continuarmos fazendo aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Nós entendemos que fazemos parte desse projeto. Nós entendemos que fomos chamados para crescer. E nós entendemos que, uma vez crescidos, uma vez maduros, nós precisamos viver a plenitude do propósito, que é o cumprimento da grande comissão. Obrigado, ó Deus, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor abençoe os nossos, que o Senhor abençoe a nossa igreja, que o Senhor abençoe o Teu corpo local, Senhor. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito e já te agradecemos por tudo que o Senhor ainda vai fazer. Em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Amém, queridos? Então, se você gostou dessa mensagem, se você foi abençoado, ouça ela outras vezes, faz um contato conosco, vai ser muito importante para nós o seu feedback. Então vamos agora nos despedir. Eu quero declarar sobre a sua vida, sobre a sua casa, uma semana de vitórias. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão e o poder do Espírito Santo seja contigo, não só hoje, mas por todos os dias da sua vida. Deus abençoe, um beijo no coração e viva a melhor semana da sua vida. Paz!